boa tarde. Quando o Instagram avisa as pessoas, eu quero falar algumas coisas para vocês sobre essa live. Como a gente tem pessoas que já fizeram constelação, mentoria, terapia, talvez elas tenham mais insights, que elas já estejam no lugar de assumir que estão repetindo esses padrões familiares. Quem está aqui de curioso, talvez no primeiro momento, como eu mesma fiz há muito tempo, negue. Então, o que eu vou deixar claro e até um lembrete para essas pessoas que foi o que me ajudou depois de um tempo, tá? Não sou aquela pessoa que fala, não passei por isso, foi de primeira. Não foi, né? Então a gente passa por um processo. Esteja aberto para ouvir, para anotar, para integrar isso, para refletir, porque assim você vai conseguir avançar. Quanto você ficar na negação, vai demorar mais, tá bom? Então, por que essa live? Porque eu tenho feito muitas constelações familiares e a gente vê muito essa repetição de padrão. Quando a pessoa tá ali na constelação e vê os bonequinhos sem eu encostar na água, elas acabam percebendo o que essa repetição, né? Então, esteja aberto para ouvir, para integrar, mesmo que ainda você não consiga fazer essa constelação, mas é bom você ouvir e começar a refletir sobre isso, ok? Isso já vai te ajudar. E mais um ponto, comece a observar tudo que eu for falando aqui, as pessoas ao seu redor, para que você avance na vida, para você se liberte disso, ok? Então você está tentando criar uma vida nova, mas com um roteiro antigo. É o que muitas pessoas fazem, a maioria das pessoas fazem. Elas tentam criar um novo relacionamento diferente dos pais, uma nova profissão diferente do que elas aprenderam, só que aquele roteiro antigo de tudo que elas viram, vivenciaram, ouviram na infância está lá no subconsciente. E aí fica difícil, porque nós vamos agindo de acordo com essas crenças, com essas coisas que nós ouvimos, vivemos na infância. Aí fica difícil se libertar. Só que tudo isso que eu tô falando é bem consciente no começo. A primeira coisa que a gente faz é negar tudo isso. E foi o que eu fiz também. Tá? Eu negava tudo isso. Mas a gente vai aprendendo, vai batendo a cabeça e hoje em dia eu já parei de negar, eu já saí dessa fase. Então, eu quero que você escreva aí no seu papel quantas escolhas você acredita que são suas, mas na verdade são repetições do que você viu em casa. Vamos começar com o simples? Se você hoje já mora sozinho ou já casou, como que você organiza a sua casa? Quais são as marcas que você usa de sabão em pó, de sabonete? Como você arruma a sua cama? É do mesmo jeito? Ou no começo foi mudando e você foi criando o seu jeito? Vamos começar com essas coisas bem simples. Para a gente ir mais profundamente, é preciso você observar isso. Então, quando eu fui morar sozinha, a minha lista de supermercado era praticamente igual a da minha mãe, né? As mesmas marcas, a forma como eu arrumava a cama, que ela fazia sempre, a gente arruma a cama antes de sair, pôr a colcha, esticar, né? Tudo direitinho. Isso eu ainda faço, porque eu gosto do quarto arrumado. Mas algumas marcas, ela não usava muito, por exemplo, do sabão em pó, né? Hoje eu uso com líquido, do tempero da comida, das marcas de comida, era sempre a mesma coisa. Aos poucos, tô falando do simples, tá, gente? Eu fui testando outras coisas, eu fui me permitindo testar outras marcas, fazer outras coisas. E fui vendo o que eu gostava, o que se adaptava mais ao meu estilo de vida. Então hoje eu tenho uma alimentação muito diferente da minha mãe, as coisas na minha casa funcionam muito diferente, mas a base veio dela. Tem coisas que são iguais? Sim.
tem coisas que são iguais e tá tudo bem, tá? Eu tô falando do simples. Vamos aprofundar a forma como você lida com dinheiro, as pessoas com que você se relaciona, quando acontece algum conflito, você imediatamente, porque está lá no subconsciente, você reage igual aos seus pais? Porque aquilo está muito enraizado. É sempre que eu consigo não reagir igual? Hoje em dia, muito mais de 50%. Muito mais, né? Lá, 70%, 80% eu consigo já não reagir. Mas eu fiz muito estudo, muita constelação, muitos tipos de terapia e eu fui identificando qual é o que é meu e o que é deles. E o que eu aprendi, tá tudo bem. A forma como você se relaciona com o seu companheiro, com a sua companheira, como que é igual dos seus pais. Eu tenho um cliente que eles falam o seguinte, que a casa do irmão é exatamente igual à dos pais. Então ele criou uma réplica da casa dos pais para morar com os filhos, com a esposa, assim. Exatamente. Ele age igual, por mais que ele negue, ele age igual ao pai. Por mais que ele negue, ele não percebe o quanto ele é igual. Então, eu quero que você comece a refletir sobre essas coisas. Tá? Se permita refletir sobre essas coisas. Então, hoje a gente vai falar sobre essa repetição invisível que sabota a sua prosperidade, seus relacionamentos e sua autoestima. Tá? Então, nós vamos começar fazendo o quê? Um diagnóstico. Então, papel e caneta. Os seus relacionamentos seguem o mesmo padrão do seu pai, da sua mãe ou dos dois? Relacionamentos em geral, tá? Qualquer tipo de relacionamento. Segunda pergunta. Você lá dentro no subconsciente, seja sincero com você, ninguém vai ver o seu papel, tá? Você tem medo de ganhar mais que seus pais ou você sente culpa de ganhar mais que seus pais? Mais uma. Você se abandona em nome de manter a família unida? Sua mãe fazia isso ou seu pai fazia isso? Você sente culpa? Crescer, prosperar e até se afastar. Agora, então, se você foi sincero com você, agora vamos para o próximo item, que é um exercício que nós vamos fazer, tá? Então, pensa em uma área da sua vida que está travada, depois você pode fazer para as outras áreas, tá? E todas as áreas da minha vida estão travadas. Ok, mas escolha uma, por favor. Qual comportamento seu se parece com alguém da família? Escolha essa área: dinheiro, relacionamento, profissão. Qual comportamento se parece com alguém da sua família? No começo eu neguei, gente, essa pergunta quando eu fiz esse exercício, mas há muitos anos, né? E depois eu vi que eu era igual. Mas quando você toma consciência, é a forma de você conseguir avançar. Tá? Então, essas heranças emocionais invisíveis, esses traumas, essas crenças, essas lealdades inconscientes, elas são as raízes da nossa repetição. Então, o que a gente fala em constelação o que a gente fala, o termo que a gente usa em constelação é amor cego. Então, eu sofro igual para pertencer. Então, eu não tenho bons relacionamentos amorosos para pertencer porque minha mãe, minha avó, meus tios não tinha. Isso é consciente? Não. Tá? Eu gasto tudo que eu tenho porque
meu pai fazia isso. Isso é consciente? Não, mas eu quero ser igual ao meu pai. Eu não posso ter mais dinheiro que meu pai. Então, quando você tenta ser leal à dor de quem te ama, isso te impede de viver com leveza. Mas essa lealdade, como eu disse, é inconsciente. Então eu quero que você comece a analisar, comece a olhar como a sua mãe... Sabe aquelas observações na escola que você vê, põe o feijãozinho no algodão e vê ele crescendo, coisa? Isso eu quero que você, numa reunião de família, você começa a observar o que ela fala, se você fala igual, como eles agem, se você está fazendo igual. É muito importante você ser praticamente uma cientista nisso, para que você comece a observar e ancorar isso dentro de você, para que você comece a viver com leveza, tá? Uma metáfora muito usada é como você usa a roupa da sua mãe ou do seu pai, mesmo que não serve mais. Não serve mais aquela roupa, mas você usa. Então, o que você precisa fazer? Honrar aquela roupa, agradecer por tudo que aquela roupa te traz, mas você precisa vestir a sua própria roupa, a sua própria história. Isso é só uma metáfora, ok? Então vamos para as ferramentas para você se libertar dessa repetição. Então, primeiro, isso é meu ou é repetição de algo que eu vi, ouvi ou vivi na infância? Isso está te incomodando. É seu ou é algo que você viu, ouviu ou viveu na infância? Seja muito sincero com você, tá? Segundo, quando você identificar isso, se isso é seu ou se é algo que você viveu na infância, o que você vai fazer? Você vai fechar os olhos, vai respirar. Se for do seu pai ou da sua mãe, a frase é a mesma, tá? Mas você vai se conectar com eles, vai falar: querido papai ou querida mamãe, eu vejo a sua dor, eu honro a sua história, mas eu escolho seguir com leveza. Então, você se conecta com os seus pais, com um dos seus pais, pode fazer com os dois, dependendo do assunto, sim. Eu vejo a sua dor, eu honro a sua história e escolho seguir com leveza. Isso é um exercício muito simples para você começar a dar esses pequenos passos. O ideal para você dar ou melhor, para você dar grandes passos é você fazer uma constelação familiar, ok? Mas é um exercício simples para você começar a dar esse passo. Outra ferramenta que você pode fazer, um ritual de desprogramação. Então, qual é a frase clássica? Muitas mulheres já ouviram: nenhum homem presta. Homem não presta, variações dessa frase. É a frase mais ouvida. Quem já leu aquele livro Limite Zero, fala até isso, né? Que o próprio Violaine fala que é preciso limpar muito isso, porque é uma frase muito enraizada. Então, quando eu li, eu falei: nossa, que legal, tá até num livro desse. Então, é algo que as mulheres precisam trabalhar isso para ter um bom relacionamento, tá? Para de pensar que o homem não presta, os homens também aprendem isso, mas assim, tem pessoas que prestam, tem pessoas que não prestam, e o que não presta para você pode prestar para mim e vice-versa, tá? Então vamos voltando para trabalhar nessa frase. Vamos supor que seja esta frase, tá? Nenhum homem presta. Você escreve sua. De quem isso veio? Quem foi essa pessoa ou essas pessoas? Todas as mulheres da minha família falam isso. Ótimo. Coloca lá, identifica isso.
foi a minha mãe, minha avó, minha bisavó, minha tia. Vai lá escrevendo de todo mundo que veio essa frase, tá? Depois que você identificar, o que você vai fazer? Reescrever essa frase com consciência. Por exemplo, posso viver um relacionamento diferente e saudável. Isso também é honrar a minha história. Porque eu vou um pouquinho além. Vocês acreditam mesmo? Estou falando com as mulheres, né? Homens levam pro lado de vocês, mas presta atenção como aqui tem mais mulheres que eu vou falar com vocês. Que essas mulheres, essas pessoas aqui, que falaram, homem não presta, antigamente, que era muito diferente de hoje em dia, não queria viver um bom relacionamento? Elas não querem que você viva um bom relacionamento? Só pensa. Essas pessoas que, por exemplo, falam que dinheiro é sujo, que dinheiro é ruim, que dinheiro é mal do mundo, elas querem viver na dificuldade? Elas querem não ter dinheiro para pagar um boleto no final do mês, elas não querem ter dinheiro para comprar uma coisa gostosa, para ter saúde, para comprar coisas boas, para viver, para ter conhecimento. Vocês acham mesmo que elas queriam isso? Não, mas elas também aprenderam. Então seja você a pessoa que vai falar, eu posso, eu honro a história de vocês, eu vejo a dor de vocês, mas eu posso fazer isso diferente. Tá? Isso também é honrar essa história. Isso também é trazer leveza para a sua ancestralidade. É para falar, eu sou o sucesso dos meus ancestrais. Eu consegui por eles. Ok? Mais uma ferramenta. O que você não podia fazer? Pensa assim, algo que você não pode fazer. Que você não, acredita que não pode, né? Por exemplo, cobrar mais caro. Você acredita que não pode cobrar mais caro. Muitas pessoas me perguntam nessa época, vai ter Black Friday de constelação familiar? Eu falo, não. O preço da constelação familiar é aquele que está lá no site para qualquer pessoa, independente da proximidade, é para qualquer pessoa aquele preço. Não tem desconto, porque é um investimento muito grande que eu tenho, que eu já fiz na minha vida para fazer constelação. Eu faço desde 2008. São muitos cursos, são muitos livros. Os livros do Bert Hellinger, que se vocês procurarem, são caros. Eu li todos. Tem facilitador de constelação familiar que não leu nenhum, que é o básico do básico. Eles não leram nem o básico do básico. Que é o primeiro, assim, né? Não tem. Porque senão eu acabo infringindo uma das leis da constelação, que é do equilíbrio. Como eu, como facilitadora consteladora, posso fazer isso? Não dá, né? Agora, os outros cursos que são gravados, sim, sempre tem. Então, pensa, por que você não pode cobrar o valor justo pelo seu trabalho? Tá? Outro ponto, ficar em paz. Tem uns dias de paz, agora eu viajei, eu fiquei em paz, eu não fiz nada, contratei uma pessoa que fizesse tudo pra mim, pensasse até na tábua das marés, que fizesse tudo. Fiquei em paz, totalmente em paz. Tava num lugar que não era perigoso, que podia sair com o celular na rua, que pegava Uber tranquilo. Foi paz. Eu me permiti ficar em paz. Outra coisa, dizer não para um familiar. Você não pode dizer não, porque a gente aprende isso. Não, olha, ele faz isso, aquilo, não. Você não pode falar não. Você tem que sempre se colocar em último lugar, não pode falar não. Outra coisa, escolher um caminho diferente. Então pensa algo que você aprendeu que não podia fazer e faça aos poucos, pequenos passos. Tá? Mais um exercício para você se libertar dessa repetição de familiar. Então, anota. Pega papel e caneta. Escreve o nome da pessoa cujo padrão você
percebe que repete. Que é importante, se você ainda não tem ideia, só anota a pergunta, os insights vão acontecendo, tá? Depois que você escrever, eu te vejo, eu honro sua história, mas eu escolho fazer diferente, eu escolho seguir livre, tá? Respira fundo, rasga o papel, se quiser queima, como um símbolo de encerramento. Esse é um exercício simples. Então, romper com a repetição não é um desrespeito, mas é a mais alta forma de amor que você pode ter por quem veio antes. Porque eles fizeram o melhor deles, com o conhecimento que eles tinham. Você hoje em dia tem muito mais conhecimento, muito mais acesso ao conhecimento. Então você pode fazer mais, você pode trazer mais leveza, mais suavidade, mais prosperidade, mais amor, mais dinheiro, mais tudo para sua vida, ok? Eu vou responder as perguntas que vocês me mandaram, que são muito boas, e já vamos falar no próximo tema, tá? Começamos bem. Quem quiser também pode mandar aqui, tá? Como saber se estou repetindo padrões da minha família? Quando as suas atitudes, decisões, reações... Você já percebeu que não tem a ver muito com você, mas sim com quem te criou. É automático e muitas vezes inconsciente, a gente não percebe. É possível repetir uma dor mesmo sem ter vivido ela? Sim. Muitas vezes você carrega dores da sua mãe, do seu pai, até de gerações anteriores, mas isso é preciso fazer uma constelação familiar. Tá? E se eu repetir um padrão que critiquei a vida toda? Isso é super comum. Isso é mais comum que você imagina, tá? Tem como você parar de repetir? Sim, tomando consciência. Esses exercícios que a gente fez aqui, que eu falei anteriormente, vai te ajudar a tomar consciência. Quando você toma consciência que você está repetindo o padrão, é mais fácil você romper com ele. Tá? Tem como quebrar o ciclo sem me afastar da família? Sim. Romper o padrão não é cortar laços, é mudar a sua postura. Tá? É sair da repetição sem deixar de amar. Por que me sinto culpada quando prospero? Porque talvez vocês tenham aprendido que crescer é trair quem ficou. Isso vem muito da infância, preciso investigar mais profundamente. Posso repetir o padrão da minha mãe mesmo não concordando com ela? Foi exatamente o que eu falei do cliente em relação ao pai. Ele faz... não, né? Tem vários clientes que fazem igual ao pai e negam. A partir do momento que eles tomaram consciência que eles estavam fazendo exatamente o que o pai fazia, sim, homens também fazem constelação e fazem mentoria Liberte, tá? Que eu imagino que um monte de gente já está se perguntando. Ele começou a fluir. Mas primeiro ele teve que tomar consciência, primeiro ele saiu da negação, ele se permitiu essa negação. Então, com certeza, você pode estar repetindo do seu pai, da sua mãe. Toda repetição vem da infância? A grande maioria sim, principalmente até os 7 anos. Você absorve sem filtrar. Tá? Como saber se a minha vida amorosa é uma repetição? Em 2008, quando eu fui procurar esse tipo de terapia diferente, né, da tradicional, a terapeuta me explicou uma coisa, que os meus relacionamentos sempre começavam e terminavam no mesmo ponto, era assim, mudava só o CPF da pessoa, então fazia assim, terminava aqui, começava aqui e terminava aqui. E que eu precisava mudar para romper esse ciclo e fazer assim. Então, se os seus relacionamentos começam, que nem os meus, começaram, terminavam no mesmo ponto, sentiam o mesmo tipo de conflito, tem padrão. Repetindo aí, tá? Eu repito o padrão do meu pai. Essa já tá no nível avançado. Isso me assusta. O que faço? Primeiro você acolhe.
Depois reconhece que você pode ser diferente. Assumir, você já fez, que é o primeiro passo, tá? Depois fica mais fácil para você romper. Sou mãe. Como evito que meus filhos repitam as minhas dores? Assumindo a responsabilidade pelas suas emoções sem projetar neles. O melhor que você pode fazer é se curar. Quando você se cura, você mostra para o seu filho, para os seus filhos no caso, que é possível. E se eu repetir o abandono, mesmo jurando que faria diferente? A promessa não é cura de padrão, por experiência própria. Eu vejo muitos homens que tiveram problema com os seus pais e repetiram o padrão com seus filhos. E eles não queriam, mas acabaram repetindo. Então a cura vem da consciência. Você tomar consciência. Não adianta você ficar prometendo, fazendo uma coisa. Você tomar consciência, se trabalhar para que isso se cure em você, que isso não continue perpetuando. Minha mãe vive em escassez, eu tenho medo de superá-la. Esse medo é uma trava de lealdade. Mas superar não é desmerecer ninguém. Mas você não vai... quando você cresce, você mostra para ela que é possível. Pode ser que talvez esteja muito enraizada, que ela não consiga sair tão da escassez, mas ela consiga dar pequenos passos com você agindo, sem ficar cobrando, sem ficar tentando ensinar, até porque não é o seu papel. Mas você indo e lendo livros, já estou lendo esse livro, estou vendo esse filme, talvez ela se abra para fazer isso. Mas não imponha, porque não seja maior que ela, não tente ensinar ela, não. Vá, porque aí você sai do seu lugar. Tá? Cuidado. E se eu quiser romper, mas minha família me culpa? Você não precisa de... Desculpa que entrou uma mensagem. Você precisa da sua permissão, tá? Então eu vou repetir. Você não precisa de aprovação de quem ainda vive no padrão. Você precisa da sua permissão. Você precisa se permitir. Tem como repetir padrões positivos também? Sim! Mas geralmente o que fixa é a dor não resolvida. Outro dia eu estava vendo um vídeo, não vou lembrar de quem, que ela fala assim, que um elogio, você, em poucos minutos, até você esquece. Agora, a crítica negativa, você fica remoendo aquilo por meses. Pense sobre isso. Existe um jeito prático de começar essa libertação? Sozinha, nomeando o padrão, reconhecendo a origem e tomando uma decisão. Mas você pode fazer uma constelação ou ir mais além e fazer a mentoria Liberta-se. Como explicar isso para alguém que não entende nada de autoconhecimento? Com um exemplo simples. Olha, se for seus pais, por exemplo, pai, mãe, eu te amo, mas eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu assumo a responsabilidade por fazer diferente. Você não precisa convencer ninguém. Você precisa tomar a decisão e se escolher. Toda família tem padrão repetido? Sim. Nenhuma família escapa disso. Por que é tão difícil romper? Porque envolve culpa, medo da rejeição, crenças profundas sobre pertencimento. Mas quando você rompe, muda tudo. O que fazer quando me pego no automático repetindo algo que eu odiava? Eu faço assim, eu pauso, respiro, acolho, falo, começo a fazer diferente. E reconheço, pauso, respiro, acolho aquilo. Porque ninguém é perfeito, eu não sou perfeita. Não é porque eu tô aqui que eu sou perfeita. Não existe, romper não é perfeição, é consciência repetida. Você criar um novo caminho neural para você... toda vez você entra naquilo, você já pausa, não é assim, vou fazer diferente. E se eu sentir que estou sozinha nesse processo?
você não precisa ir sozinha, você pode ter ajuda de um profissional, tá? Agora, você tá rompendo algo que atravessou gerações, então é normal você se sentir sozinho no início. Vocês acham que alguém da minha família, ninguém da minha família foi para essa área. Então, a minha família é de concursado público, então a maioria sempre é concurso público. Nossa, eu ouvia tanto um negócio para concurso público que eu fiquei até eu gosto assim, me dá até falta de ar, assim, quando eu ouço falar concurso público, não é algo que eu gosto. Mas tem gente que gosta. Mas, por exemplo, o dos meus primos, ninguém prestou concurso público, era mais tio, assim, minha mãe, meu pai, tudo era de concursado público. Então, a gente foi rompendo aos poucos. É fácil? Não, mas é possível, tá? Na próxima live, terça-feira que vem, para quem quiser já mandando as perguntas, eu vou falar do segredo, nós vamos aprofundar um pouquinho mais. Então façam esses exercícios, reflitam essa semana, pesquisem, que nós vamos aprofundar para destravar a sua vida e os seus resultados. Então nós vamos aprofundar muito mais, mas é preciso você ter feito essa live, feito os exercícios dessa live, essa tomada de consciência, para que você participe, entre na outra live no nível mais avançado, ok? Então podem mandar as perguntas, obrigada pela participação e até semana que vem.